o objetivo de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti em locais de grande fluxo de população no período de fim de ano, a Prefeitura iniciou esta semana a Operação Natal Sem Dengue. Até o dia 22 de dezembro, cerca de 40 homens da equipe de controle químico de vetores irão trabalhar diariamente no centro e na orla de Fortaleza, realizando limpeza e desobstrução de esgotos, tratamento em pontos estratégicos, como borracharias, sucatas, entre outros. O Conselho Nacional de Justiça em Pernambuco questiona o Programa de Segurança Pública do Governo do Estado. Lançado em 2007, o programa prometia mais de 5.000 vagas em unidades prisionais em 4 anos. Atualmente, o sistema penitenciário do Estado tem um déficit de 15.000 vagas. O setor de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente de Maracanaú recebeu 480 denúncias de crimes ambientais no período de março até agora. As poluições por efluentes ou lançamento de líquidos industriais em lagoas e riachos, sonora, atmosférica e do solo, lideram a lista de ocorrências. Falta de licença ambiental em empresas, criação inadequada de animais e desmatamento completam a lista. Mossoró poderá receber investimentos do governo federal por fazer parte do grupo de municípios que integram um projeto que pretende criar uma zona franca do semiárido nordestino. Bom, estamos de volta agora neste segundo bloco do Nordeste Acontece. Vamos continuar falando sobre o Ceará, sobre os municípios do Ceará. Eu estou aqui com a presidente da APRESE, prefeita também, de uma cidade importante aqui do interior do Ceará, General Sampaio. Presidente, qual a tarefa mais difícil no momento? Qual que lhe está dando mais trabalho? Administrar General Sampaio ou a APRESE? Bom dia. Bom dia, né? São duas tarefas que, na verdade, são um grande desafio e a gente procura, né, com dedicação, resolver, né, o que tem para ser resolvido no município e também na Associação de Municípios, que é uma associação que trabalha em defesa dos municípios, sempre buscando o fortalecimento das gestões, né, e nas diversas áreas das políticas públicas. A gente procura assim, realmente estar mobilizando, motivando todos os municípios a estarem trabalhando ativamente em todas as áreas, né? Nos últimos meses, a gente tem visto as ações de fiscalização do TCM sendo bastante divulgadas e trazendo alguns resultados em consequência disso. Isso nos causa a impressão de que essas ações do TCM elas estão sendo intensificadas. Isso é fato ou são fiscalizações de rotina? Sempre acontece isso? Olha, o trabalho do Tribunal de Contas dos municípios, né, realmente ele é feito de forma rotineira, né? Todos os anos, todos os municípios têm que receber a visita, né, a fiscalização do Tribunal de Contas. E nesse mandato, né, que tem como presidente o conselheiro Manuel Veras, ele vem intensificando a parceria, né, com os municípios, com a Associação de Municípios para a capacitação, né? Então, essa semana mesmo, né, está acontecendo mais uma série de cursos, né, onde os servidores, os agentes públicos estão sendo capacitados, isso num trabalho preventivo, né, a que os municípios cada vez acertem mais, né, na aplicação dos recursos e o tribunal possa fiscalizar e eliminar muitas atecnias, né, que a gente vê acontecendo. Então, essa relação municípios, APRESE, Tribunal de Contas dos municípios, ela está sendo uma relação bem salutar e a fiscalização é recebida, como eu lhe falei, como algo de rotina. Mas essas fiscalizações e outras ações também do Ministério Público, presidente, têm demonstrado algumas gestões com alguns problemas. Isso é normal? Está dentro do que a gente pode considerar permitido ou, nesse momento, tem apresentado problemas maiores do que em anos anteriores? Na verdade, a gente observa, né, assim, denúncias, né, e até fizemos reuniões, já fizemos várias
assembleias até com os municípios, né? A partir dessas constatações da PROCAP, que é a Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública, com a própria PROCAP a gente já se reuniu, com a Procuradoria-Geral de Justiça também, né? E nós apoiamos o trabalho do Ministério Público. A gente acha que o Ministério Público tem que exercer o seu papel, né? A Associação de Municípios também. E algo que a gente gostaria assim, de citar é que nós também trabalhamos contra o excesso, né? Se por acaso ele acontecer, nas fiscalizações, somos contra a generalização, porque muitas vezes a notícia, né, vai para a mídia sem identificar o problema, sem identificar o município. Então, essa semana mesmo, a gente viu matérias que diziam 50 prefeituras investigadas, e ali você não diz quem é, né? E aí fica todo mundo, né, envolvido naquela notícia. Então, contra isso aí que a gente luta, né? Inclusive, fizemos um encontro aqui em Fortaleza, recente, onde trouxemos o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, né? Porque, como eu já falei, a gente apoia o trabalho, mas é contra o excesso que pode trazer prejuízo danosos à vida do cidadão, que, após colocado no jornal, após divulgar determinada ação, muitas vezes até preso antecipadamente, a vida daquele cidadão se acabou, né? Então, o que nós consideramos é que todos têm direito à defesa, né? Há todo um processo, e daí, se houver culpados, que sejam punidos. Houve algum excesso esse ano já? Olha, a gente vê, inclusive, tem casos ainda, como o prefeito senador Pompeu, que continua preso. Há quantos meses? Né? Quando você vê alguém, um homicida, por exemplo, que mata alguém, ele tem direito a um julgamento, não é assim? Se condenado, determinado. Então, há esses casos assim que nós observamos, servidores aí que foram também presos para averiguações. Então, isso aí, essas pessoas aí estão com a vida realmente, a gente pode dizer que não sabemos como é que ele vai se apresentar novamente à sociedade. Então, é essa a nossa preocupação. Bom, esses casos recentes, onde a grande mídia publicou, a senhora considera que há algum excesso, no caso específico do senador Pompeu, mas há também algumas comprovações de irregularidades. Na visão da Apresse, essas irregularidades elas são muito mais por desconhecimento da forma de administrar, a forma correta, ou há, de fato, alguma má gestão mesmo em cima disso? Olha, mesmo sem conhecer, né, o mérito de muitos processos, né, as atecnias existem até pela essa carência de capacitação, né, bem como a própria legislação, e aí eu cito a Lei das Licitações, né, que é um caso bem falado nesses casos, onde o município ele é obrigado, né, naquele processo licitatório, receber as empresas que ali chegam e que cumpram a documentação de edital, e muitas vezes o município, quando tenta evitar que empresas, né, digamos assim, que não estão bem faladas, né, muitas delas procuram o próprio Ministério Público, que acaba obrigando o município a receber aquelas empresas no certame, porque a lei diz, né, que todos são livres para participar. Muito bem. A senhora também é prefeita, a gente falou no início, de uma cidade aqui do interior, de um município que provavelmente também tenha as suas dificuldades, pelo fato de não ser um município muito grande. Se a senhora tivesse que enumerar a principal dificuldade na gestão lá da nossa General Sampaia, qual seria a principal dificuldade?
Olha, General Sampaio, né, apesar de ser um município pequeno, mas lá nós implantamos a descentralização administrativa, onde os secretários são gestores efetivamente, né? E, no caso, a prefeita é responsável pelas contas de governo, os secretários pelas contas de gestão, mas na gestão o que a gente observa assim, de maior dificuldade hoje é mais na área de saúde. Não é um privilégio só de General Sampaio, mas os municípios como um todo, e não só no Ceará, no Brasil, existe um déficit, né, de recursos para a saúde pública. E a saúde é uma área que não espera, porque as pessoas, na hora da doença, na hora do socorro, da urgência, elas têm que ser atendidas, então não pode faltar o médico, não pode faltar o remédio, não pode faltar o transporte de emergência, né? Obrigado, presidente. Obrigada, né? Eu também quero agradecer a oportunidade, né, deste programa tão importante, né, e dessa emissora também tão importante, que, com certeza, a comunicação é fundamental, né, também para essa melhoria, né, das políticas públicas, né, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui participando desse programa. E você que estava aí nos assistindo até agora, obrigado também pela companhia. Mais um sábado junto aqui pela Band com o Nordeste Acontece, falando das coisas do Nordeste. Próxima semana estaremos de volta, 8h30 da manhã. Bom final de semana. Tchau.